Olá pessoal, este é mais um JojoCast. Começo me desculpando pelo atraso. Vai ser um episódio comentando dois capítulos de Nina, The Starry Bride juntos. São os dois episódios de apresentação do set, em que a Nina está num lugar estranho, ela está no reino de Galgada, está no palácio do príncipe com o qual ela vai se casar. Ou pelo menos, até o momento do mangá, ela deveria se casar, e do anime também. Minha semana está muito corrida, e na verdade não esta semana, todas as últimas semanas é final de semestre, coisa de professor, e quando se é professora ainda é mãe de uma criança, a criança também está em período de provas. Então, por isso o atraso, tá? Talvez o programa seja mais longo, talvez eu estique comentando algumas notícias no final, mas eu vou botar um índice embaixo, aí você vai poder se locomover. Também vou comentar algo que, como não está no anime, não apareceu nesse episódio sexto, ele é um spoiler, então vou sinalizar, você olha o índice para sinalizar, para a sinalização do spoiler, e aí você poder pular se quiser, também. Não acho grande coisa, mas como foi algo que lendo o mangá me deixou muito angustiada por algum tempo, pode ser algo problemático para alguém. Então, é isso, Vamos no nosso programa. Começamos então, com um resumo, Então, se você caiu aqui de paraquedas, você descobriu esse canal agora e você não está assistindo Nina The Starry Bride, eu sugiro que você vá lá para o primeiro programa que eu gravei, que foi até comentando o mangá, e alguma coisa do projeto de anime foi feito antes do anime estrear, Nina The Starry Bride é um anime que está sendo exibido no Japão atualmente. Na Crunchyroll ele estreia antes, então ele passa na segunda-feira na Crunchyroll, e no Japão ele só passa na quarta ou na quinta-feira. Por isso até eu me atrasei no início, porque eu estava com a data japonesa na cabeça e ele estreou bem antes, E aí eu me perdi um pouquinho. Isso até atrapalha o cronograma. Mas a série, ela é publicada, ainda está em publicação na revista Beloved, que é uma revista josei, Poderia ser um shoujo, mas está numa revista voltada para mulheres adultas, Essa é a ideia, até porque a Beloved é a primeira revista criada, para mulheres adultas, assim, com esse objetivo, para esse público. Mas poderia ser shoujo sem problema nenhum, Não vi nada que tornasse Nina qualquer outra coisa. Mas enfim, a série, ela se passa num mundo de fantasia, no qual há um reino chamado Fortuna, e nesse reino pobres e ricos vivem em esferas diferentes, caminham em chãos diferentes, isso é dito logo no iniciozinho, e Nina é uma menina que ficou órfã muito cedo e acaba vivendo nas ruas junto com dois outros meninos que também são órfãos, de pequenos roubos e sempre naquela situação no limite do desespero, da fome. Ela se veste de garoto para se proteger, até porque uma menina ela poderia ser muito mais facilmente alvo de alguma violência, e vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas também porque a Nina ela tem algo que a diferencia das pessoas daquela nação. Ela tem olhos azuis, que são azuis e brilhantes em qualquer situação, mesmo no escuro. Quando a Nina está com 15 anos, um dos meninos com os quais ela vivia, que era o menorzinho, o Colin, morreu, e o irmão mais velho do menino, o Sage, ele vende a Nina para o príncipe Azuri, que é o segundo príncipe do reino, e que estava em busca de alguém que pudesse substituir a princesa Alicia, que deveria se casar com o príncipe herdeiro do reino vizinho, que é o reino de Galgada. E essa princesa, que tinha sido criada isolada do mundo, por isso ninguém a conhece, a não ser por um detalhe, ela também tinha os olhos que a Nina tem. A Nina é levada para o palácio. A princípio, ela e o Azuri não se dão bem, Ela é submetida a uma educação muito acelerada, porque ela tem que aprender tudo o que é possível em 3 meses, porque ela vai se casar no lugar dessa princesa morta.
que uma amiga minha acredita que não está morta, mas a gente não sabe ainda, não fui buscar nada de spoilers lá para diante. E a Nina e o Azuri acabam se apaixonando. Só que Azuri corre risco de vida, ele é visto como uma ameaça, né, por alguém da corte, veja o anime, né? Ele é visto como uma ameaça em potencial, e a Nina ela acaba aceitando a missão de ir para Galgada. E essa missão, né, ela vai ser reforçada pelo rei idoso, pelo rei aposentado, né, pelo rei emérito, por assim dizer, que é bisavô, né, do Azuri, da Nina, do Murulum, que é o primeiro príncipe, mas é um garotinho, né, e ele é uma espécie de mestre dos fantoches por trás, né, da cena. Ele tem muito mais poder do que muita gente imagina, né, apesar de ser muito velho. Então a Nina, ela aceita se sacrificar para salvar o Azuri e para salvar a fortuna de Galgada. Por quê? Porque Galgada é um reino em expansão e já ficou assentado que Galgada faz esses acordos de casamento possível para conseguir motivos, né, inclusive culpando as tais princesas por alguma coisa que elas tenham feito, para poder invadir esses países, e fortuna é um alvo. Então a Nina, né, ela é uma menina de 15 anos, e a gente não pode perder isso de vista, porque eu acho que a autora ela consegue criar, né, a Hikashi é o nome da autora, muito bem essa ideia, né, de que ela é uma adolescente. E quem já foi adolescente, ou quem convive com adolescente, sabe o quanto, né, adolescentes às vezes se acham muito sabidos, muito espertos, mas eles estão aprendendo, eles e elas, a conviver num mundo que pode, né, no caso da história, ser um mundo muito hostil, né? A Nina, né, então, ela amadurece muito rápido em certos aspectos, mas em outros ela continua sendo a menina, né, de 15 anos, né, que sequer completou ainda 16, que seria a idade de casamento, né, mais ou menos, naquele mundo, e que ela acaba sendo jogada aí numa situação que não é uma situação estranha para muitas princesas ao longo da história, que às vezes eram enviadas até muito, muito mais jovens, com 10 anos, com 9 anos, com 11 anos, para reinos estranhos, como uma espécie de refém, né, que para tentar evitar talvez uma guerra, né? Elas chegavam lá sozinhas, às vezes, né, ao cruzarem para o país vizinho, né, elas tinham que deixar para trás suas roupas, seus animais de estimação. Isso acontece com a Maria Antonieta, falei no episódio passado, mas não só com ela, suas damas de companhia recebiam às vezes damas novas que não as conheciam e que tinham que meio que enquadrá-las nesse novo mundo, poder encontrar um noivo que fosse receptivo, ou um noivo que, enfim, não quisesse nada com elas, ou ainda que fosse violento, mas elas estavam sozinhas, e às vezes numa situação muito precária, só com o embaixador da sua nação ali, às vezes dando alguma orientação, né? Tinham que mudar de religião, tinham que falar outra língua. Então, assim, a situação da Nina, ainda que a autora não leve a muitos extremos, ela é um pouco essa, né? Todo mundo fala a mesma língua, né? Em Fortuna e em Galgada todos falam a mesma língua. Parece que veneram os mesmos deuses. Aliás, os olhos da Nina são os olhos do deus principal desse país, mas também de um povo que desapareceu e que ao longo dos próximos episódios deve-se começar a falar mais desse povo. Talvez Nina seja descendente desse povo. E esse povo tinha poderes, então há uma questão mágica aí à espreita que vai aparecer. Mas a Nina, ela tem algo de especial, né, que ela não se dobra à ideia de destino, que é muito forte em Fortuna. Fortuna tem a ver com isso, né? A ideia da roda, né, que numa leitura, né, a Fortuna era uma deusa romana, uma deusa cega, e eu falei sobre isso no primeiro episódio que eu gravei sobre Nina. E a roda da fortuna, né, nas representações antigas e medievais principalmente, ela ia girando e ela elevava uns e derrubava outros. A Nina, ela pensa a fortuna como algo que ela é parte dada, parte escolhida. Então, ela vai dizer que a partir do momento que ela escolhe salvar o Azuri, que ela escolhe salvar a fortuna, ela, que era ninguém,
que tinha inclusive morrido, né, para virar a lixa, ela passa a ter alguma importância, ela acredita que tem poder. Só que como ela fez no episódio passado um juramento em falso diante dos deuses, ela vai carregar uma dúvida aí dentro dela, uma certa culpa. Já falei bastante, nem entrei no episódio 5 e no episódio 6. No final do episódio 4, nós somos apresentados ao Seth, né? Toca a música de encerramento e nós temos uma preview em que o Seth está na cama com 3 moças, que são 3 princesas, que não são casadas com ele ainda. E lá ele mata uma dessas moças que puxou uma faca para ele. No episódio 5, Nina chega e ela vai ser tratada com grande frieza. Seth é tão bonito quanto o Azuri, então os dois são muito bonitos, a autora desenha os dois muito bonitos, mas ele seria o inverso, né, do Azuri, que se sacrifica, né, que acredita que tem um papel a cumprir, que está se sacrificando, né, por fortuna ainda que no episódio 4 ele tenha decidido fazer algo por si, porque ele não quer que Nina vá embora, ele também decide que ele vai mudar aí, né, ele vai deixar de ser um peão num jogo de chatar, né, que é o xadrez lá deles, e ele vai virar outra coisa nesse jogo, né? A gente tem que ver como é que vai ser desenvolvido isso no futuro. Mas o Seth, ele é uma personagem que é extremamente cruel, né? Ele é frio com a Nina, e no episódio 4, né, e eles não tiraram nada, né, da violência, das violências que ele pratica, né? Ele vai, inclusive, né, tentar assustar a Nina e colocá-la naquela situação deplorável que as outras noivas estão, né? Que é de medo, de terror, de fazer tudo o que ele quer, né? De serem espizinhadas por ele, e a Nina decide que ela não vai quebrar, né? Eu já tinha sinalizado que a Nina, ela lembrava um pouco, né, a Tsukushi Makino, né, de Hanayori Dango, e é claro que a Hikashi deve ter lido Hanayori Dango, né? É o show de mangá maior, de maior vendagem da história do Japão, as adaptações de dorama feitas no Japão durante muito tempo, né? O filme, né, de Hanayori Dango, que fechou a adaptação live action, foi o filme mais assistido do Japão, né, durante alguns anos. Então, assim, ela certamente conhece, a Makino é um modelo aí, né? Ela não vai quebrar, ele não vai destruí-la. Então, nesse episódio 5 nós temos, né, o Seth tenta aterrorizar a Nina, inclusive ameaçando violentá-la, né? E aí é interessante, não, como eu falei, ela é uma menina de 15 anos. Ela tinha entendido, e inocente, né? Ela estava começando a amar, mas era um amor inocente. Ela sabia que tinha que se casar, mas ela nunca tinha parado para pensar que ela teria que dividir, né, a cama com um homem desconhecido, né? E o Seth mostra para ela que se ele quisesse, como príncipe, como senhor daquele castelo, ele poderia fazer qualquer coisa com ela. E poderia mesmo, tá? Mas o objetivo dele era assustá-la e mostrar o quanto ela era fraca, o quanto ela era incapaz, assim como qualquer outra, né, qualquer outra princesa, né? Só que aí ela, depois do choque, depois do choro, ela decide que ela não vai se dobrar, que ela pode não ganhar, né? Isso ela diz no episódio 6, no mangá também. Ela pode não ganhar, mas ela também não vai perder. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ser a rainha dele. E aí acontece, nesse episódio 5, uma das cenas, né, que é uma cena muito violenta, em que a Nina, ela tá confrontando uma personagem, que é o capitão da guarda, que é um bully, né, que é um sujeito horrível, e aí o Seth vem, né, e ele, né, a repreende, né, como é que ela dá o direito de tentar mandar dentro do palácio dele, né, e ela encarnou o papel de princesa, ela não vai ceder, e aí ele simplesmente passa lá o fio da espada. No anime o corte foi diagonal, no mangá ele é vertical. É até importante quando ele abrir no futuro aí, principalmente no próximo episódio, abrir a roupa dela parcialmente para mostrar a cicatriz, dizer ela é minha, eu marquei, é uma cicatriz, né, vertical.
E ela não sai da frente dele, e essa cena muito boa no anime, ela não abre caminho, ela cai, aí Hikami, que é a única dama que veio com ela, que foi mandada pelo Rei Velho, Hikami é uma agente secreta, e Hikami também está conhecendo a Nina, ela também está medindo quem é a Nina, né? Até que ponto, né, ela pode efetivamente ter o papel, desempenhar o papel que o Rei Velho lhe confiou. Aí ela pega a Nina e diz, olha, ela não vai morrer, você sabe que não foi um golpe para a morte, ela não vai morrer, mas ela vai ficar marcada, né? Mais tarde ele vai até dizer, né, o deus, né, do subterrâneo, né, o deus dos infernos, inferno no sentido de subterrâneo, né, ele pode levar quem ele quiser, até por uma ferida, né, banal. Mas a Nina, quando ele a corta e aí ele fala, né, que ela lhe pertence, né, como a pena que gerou a confusão, a pena do passarinho, né, da Krakatua, que também se chama Nina, né? Assim como a pena da Nina tinha gerado a confusão toda e a pena era dele e tudo ali era dele, ela também era dele, e aí ela tira força de onde ela não tem e diz, então você declarou, né, alguma coisa em especial, eu sou sua, né, então eu tenho um lugar a cumprir aqui, eu não vou embora, tá? E ele se assusta com ela, né, ela mancha a roupa dele com sangue. É importante aquela cena, né, e não é que a Nina esteja se apaixonando por ele nesse momento, né, mas ela está se agarrando a alguma coisa que ela precisa fazer com que aquele casamento dê certo. É tipo o Atashi no Shawasena que é né, mas com outros contornos, né. Não que ela não tenha para onde voltar, porque ela tem uma missão a cumprir, porque ela quer proteger o homem que ela ama e o país de onde ela veio. Então ela tem uma função ali. Esse primeiro episódio termina com a Nina ferida, né, com essa cena, né, dela dizendo, você declarou alguma coisa, né, você declarou que eu sou sua noiva, né, eu tenho... O 7, ele, nesse momento, alguma coisa parece dar um estalo dentro dele, mas não esperem grandes mudanças por enquanto. Aliás, onde eu estou no mangá, ele também não mudou muito ainda não, tá? Mas é interessante o seguinte, né, algo que eu perdi. Ele tem um pássaro, que é a única coisa, né, o único ser ali pelo qual ele demonstra afeto, que é a Nina, que é um pássaro. Quando a Nina, a lixa, ouve, né, ele chamando pássaro, ou o pássaro repetindo seu próprio nome, ela olha, e aí ele pergunta, isso aí era o seu nome de criança, né? Por quê? Porque há determinadas culturas, e mesmo dentro da família real japonesa, que você nasce, você tem um nome, quando você chega à maioridade, ou casamento, ou o que seja, você recebe um outro nome que é o seu nome definitivo. Em Fortuna isso não existe. Em Galgada isso existe. Essa ideia do nome infantil, do nome de criança, que não é um apelido, é nome mesmo, é a ideia de um nome mesmo, né, que você só vai saber se é um nome verdadeiro depois, isso é uma pista, e o 7 é muito mais inteligente do que alguns podem, né, desconfiar. Ele é imaturo, né, vou voltar de novo a Hanaridango. Ele lembra um pouco do Myoji, né, Tsukasa do Myoji, que é, né, quem vai ficar com a Makino no final. Eu estou dizendo que a Nina vai ficar com o 7, né, não estou dizendo isso, eu também não sei, o mangá não terminou, a autora disse em março que está terminando, mas é importante marcar isso, né, assim, são personagens tipo, e talvez um dia eu faça um programa sobre personagens tipo de shoujo, mangá e josei, né, porque vai dar mais ou menos na mesma. Muito bem, então o episódio 5 termina com a Nina ferida, o episódio 6 começa com ela ferida e com o 7 lá, entrando no quarto dela na calada da noite para ver se ela está bem, né? Se ela ainda está respirando, né? Como ela está. Aí a Hikami, né? Ele tem uma conversa com a Hikami, ele fala com a Hikami assim, você não é de Fortuna, ou você é mestiça, ou você é de tal país ou de tal país. Hikami não diz nada. Ele fala, você é muito insolente, você é uma pessoa muito estranha, né? E ela pergunta, né, tá ali, vai tocar as bandagens, e ele finge que não se importa com Nina e sai. Ali, né, ele já está começando, né, ele acha a Nina uma criatura estranha, da mesma maneira que Hikami acha a Nina uma criatura estranha. Ela é estranha por seus comportamentos, né?
A Rikami fala, eu achava que ela era burra, ela não é burra. Ah, mas ela é uma pessoa inconsequente. E vai acontecer uma coisa muito, que é uma das partes mais divertidas do mangá, né? Nesse episódio 6, que é a segunda parte do volume 3, que é quando a Nina, né, vai confrontar o capitão da guarda. Essa parte é muito legal. O episódio 6, e eu não falei, mas nós estamos na metade do anime, o que significa, né, que se não houver uma segunda temporada, e eu tenho esperança de uma segunda temporada, a gente não vai chegar muito longe na história, não, tá? A não sei que eles comecem a correr, e pelo que até onde eu li, não tem como correr. Talvez o volume 4 possa caber num episódio só, mas eu acho muito difícil isso, tá? Muito difícil. Mas muito bem, no episódio 6, o 7, ele vai embora, né, do seu castelo, porque as princesas fugiram, e ele vai em expedições punitivas contra os reinos, né, dessas princesas. O objetivo, na verdade, desde o início era esse, né, enlouquecer essas mocinhas e depois arrumar um jeito, né, de uma desculpa para destruir os seus reinos. E Nina sabe disso, né? Nina sabe que se ela falhar, Fortuna vai ser destruída, porque Fortuna é militarmente inferior a Galgada. Ok, tudo bem. Nina está se recuperando, Sete está fora, e aí ela vê, né, o quanto aquele capitão da guarda ele é abusivo, ele é detestado por todos, mas nenhum dos criados ou criadas ou soldados do palácio fala com a Nina, a não ser a Anne, né, que ela conheceu no episódio 5, que é uma novata e que lembra muito Colin, que era um dos meninos com os quais ela viveu na rua e que era o mais novinho e que morreu porque eles não tinham dinheiro para pagar um médico. E ela tinha inclusive sido ferida, né, pelo Sete quando estava protegendo a Anne desse capitão que abusava, né? Ele abusa dos homens fisicamente, os agride e tal, mas ele abusa também das mulheres de outras formas, né? E aí ela salva uma das criadas do palácio, criando um subterfúgio, assista um episódio, e aí a Rikami, né, decide ensinar para Nina algo que pode ser importante para que ela se defenda. Defesa pessoal. E aí ela vai, né, dar as instruções para Nina, dizendo, não importa se você é mais fraca, mas todo mundo tem os mesmos pontos, né, de fragilidade, né? Se você for mais rápida, se você acertar no ponto certo, você pode vencer uma luta. E aí a Nina, ela vai, né, conseguir vencer lá, né, neutralizar esse capitão da guarda, e assim ela ganha a estima, né, de todo mundo, de toda a criadagem. Todo mundo passa a falar com ela, a tratá-la bem, a desejar que ela consiga ser, né, a esposa do Sete. Algumas criadas começam a falar que ele está mudando, embora a Nina não perceba nada. O Sete vai repreendê-la porque ela interveio no palácio como se ela fosse dona, e aí ele, como castigo para tê-la por perto, a coloca para tomar conta do pássaro, da Nina. E aí, né, assim eles vão passar por uma certa aproximação, mas ele não fala com ela ainda boa parte do tempo, mas ele fica, né, espantado com a forma como ela encara, né, sua relação com o seu país, com a sua família, como ela se sente em uma missão, e ele decide que vai corrompê-la. Ele dá um beijo nela, né? É um beijo muito diferente do beijo que ela trocou com Azuri, e que ela também foi beijada. Os dois a beijam, né? Ela não toma iniciativa para beijar, ela foi beijada, tanto uma vez quanto outra vez. Mas entre ser beijada por alguém, né, que estava ali, né, indo contra os seus princípios, que seriam, né, se sacrificar por Fortuna, entregar a Nina como esposa para o reino inimigo e abrir mão de qualquer desejo para si em favor, né, do coletivo, que é o Azuri, né, ele ali preso naquelas amarras, e o Sete, né, que vê nela algo que ele precisa corromper. E aí a Nina tem uma altercação com ele, e nesse momento, e é importante, né,
quando a Nina se coloca, porque ninguém tem coragem de chegar para aquele sujeito e dizer qualquer coisa, né? E o fato dele não reagir cometendo uma violência maior, porque ela já está numa situação de violência contra ela, mostra que, como ela também suspeita, que ele também tem limites, ele não há tudo que ele pode fazer, mas ele talvez, né, tenha pelo menos curiosidade por ela, né? E enfim, no fim desse episódio, né, ele diz que está indo para Galgada, para a capital do reino, né? É aí que a gente vai conhecer os 3 irmãos dele, né? Iobido e o caçula, eu não sei. E aí tem uma divergência entre as scanlations que eu li, eu não dei no original, estou lendo em inglês, posso pegar em português para ver o que está, né? Porque é dito assim, né? Que o Seth, isso no anime, tem 2 irmãos mais velhos, o Io e o Bido. Todo mundo já apareceu no trailer. E tem o caçula, que eu esqueci o nome, né? E que no anime diz que ele é o 3º príncipe, apesar de ser o herdeiro. Aí a menina pensa, como o Murulum e o Azuri, né? O Azuri é o 2º príncipe, apesar dele ter nascido no primeiro. Então, a ordem me parece correta do anime, tá? Iobido, Seth e o caçula. Devo botar a foto dele para vocês verem, né? Da criatura. E no mangá diz que que o Seth é o caçula. Ele não deve ser, porque é muito visível que o outro príncipe parece ser mais novo que todo mundo, tá? Que os irmãos. Então, e algo que ele diz para ela, né, que a Nina está curiosa em conhecer o rei de Galgada, a rainha, os irmãos dele, e ele não tem nenhum sentimento pela sua família, né? E depois vocês vão ver como é que é a dinâmica meio doentia, né, dessa família, que é muito diferente da dinâmica infortuna, né, entre o Azuri e o Murulum, né, o Murulum, a Lixa, e por aí vai, até o avô, né, o rei avô, né, e por aí, e é isso, né? Então ela vai com ele, e isso reforça, né, a ideia de que ela se tornou importante, né, porque mesmo ele está levando para conhecer a capital, ela está levando com ele quando nenhuma outra princesa jamais passou por isso, de todas as que estiveram ali no palácio com o Seth, tá? O Seth não está sendo mostrado ainda numa ótica positiva, tá? Então, se você perguntar, e você, time Azuri? Olha, eu já estou muito mais avançada na história e continuo torcendo pelo Azuri, tá? Mas eu sei o que a autora está fazendo. A autora, ela está tentando, né? E vai conseguir, né, construir um triângulo e que a audiência se divida, tá? Eu sei, até vi discussões esta semana, as pessoas falando, eu larguei o mangá, larguei o anime porque a autora quer deixar a princesa com o Seth. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei, por exemplo, que a abertura da história, a abertura do mangá e a abertura do anime, ela sendo condenada à morte de novo, porque ela já morreu como Nina para nascer como a Lixa, né? Daí ela fica tão feliz quando a Azuri a chamava de Nina, e o Seth também vai começar a chamá-la de Nina, isso é um spoiler, né? Porque ele acha que é o nome de criança dela, nesse momento, ele acha que é o nome de criança dela. Então, assim, nós temos uma situação, né, em que está indefinida, né? Mas o Azuri, ele aparece lá no trono, meio que condenando, né, a Nina, né, de uma certa maneira, no início da série, porque é o Azuri que está no trono. Aliás, o spoiler é aqui agora, se quiser pule. Eu acho que eu já sinalizei spoiler antes, eu devo ter que cortar, porque não vejo spoiler nenhum da outra parte, porque houve uma omissão nesse episódio 6 do anime, tá? Porque o final do volume 3 é a coroação do Azuri. Então a gente sai de Galgada, volta à Fortuna, a autora joga essa bomba, o Azuri sendo coroado, né? E a gente só vai ver o Azuri no volume 5 do mangá. Ou seja, se continuar tudo do mesmo jeito que tá, vai ter episódio 7, episódio 8, e o Azuri só entra em cena
no episódio 9. É isso, né? No episódio 9. E aí vocês vão ver, né, em que situação ele se torna rei, coisa e tal. Então, assim, a gente não tem ainda, né, nenhuma definição de triângulo amoroso. A gente tem, talvez, né, a revista fique fazendo as pesquisas, com quem que a Nina deve ficar, quem as fãs gostam mais, Azuri 7, time Azuri, time 7. Eu, na altura que eu estou da história, eu torço pelo Azuri, mesmo gostando muito, eu gosto, Valéria gosta, né, dessas histórias de personagem que se redime, o Azuri é uma pessoa muito melhor, né, e quando ele voltar à história vocês vão ver que ele continua sendo, né, muito melhor que o Sete. O Sete é um crianção. O Sete passou por uma série de situações complicadas na infância, a gente vai ver, mas eu não vou ficar justificando, nem acredito que Mocinha seja, como eu direi, né, responsável, a Mocinha seja responsável pela reabilitação de alguém. Mulher nenhuma é responsável por salvar homem, né? Esse homem tem que receber ajuda, buscar ajuda, ele pode melhorar, mas nenhuma mulher deve ser obrigada a ficar com um homem acreditando, eu vou mudar ele, eu vou resolver. Só que a gente tem que lembrar de um aspecto. Estamos num mangá, numa história de fantasia, em que a Nina, ela acredita que tem que fazer esse relacionamento dar certo, porque só assim ela se tornará rainha, só assim ela vai salvar o Azuri, só assim ela vai salvar a Fortuna. Não percam isso de vista, antes de começarem a ficar com raiva da mocinha, dizendo, ela está esquecendo um para ficar com o outro, esse outro é muito pior, é muito inferior. Pensem nisso, ela acredita que ela tem um papel a cumprir ali, e é um papel muito mais importante do que ficar com um homem que ela ama e que, a princípio, ela não está sabendo, né, de tudo que o Azuri fez, ou está fazendo, ou das pedras que ele está mexendo para poder ficar com ela, ou desfazer tudo. Aliás, né, eu até penso que talvez seja por isso que ela vai morrer de novo, para poder nascer novamente como Nina. É uma esperança que eu tenho, não é spoiler. Isso é uma esperança que eu tenho. Então, assim, né, não fiquem com raiva da Nina, né? E lembrem também, como eu falei lá no início, que ela é uma menina de 15 anos. Tentem lembrar vocês, né, que já são mais velhos, como eu estou muito velha, como você com 15 anos, talvez submetida a uma situação complicada, reagiria, né, sem experiências outras e sem recursos, lembrando, né, muitas princesas, né, passaram por isso. Aliás, eu queria falar de dois filmes, né, que mostram essa situação de como as princesas são impotentes nesses casamentos reais. Um se chama Troca de Rainhas, né, que mostra, né, um casamento duplo, né, que aconteceu de verdade, né, em que a Espanha cede uma princesinha de 4 anos, uma criancinha, né, para ser noiva de Luís XV, que tinha 11 anos à época. Ela ficaria na França até ter idade para se casar com esse príncipe, que era seu primo, e é mandada para a Espanha uma outra princesa, que é filha do Duque de Orleans e que tem 12 anos. Né? E como, né, essas meninas, né, elas acabam sendo trocadas, nenhuma delas tem escolha. A que tem 12 anos ela não queria ir, mas ela acaba sendo obrigada a ir, né? E nenhum dos dois casamentos dá certo, né? As duas vão ser devolvidas por motivos diferentes, em momentos diferentes, né? Gerando aí, inclusive, principalmente na menininha, né, na princesa espanhola, que foi levada com 4 aninhos e foi devolvida, se não me engano, 4 anos depois, tinha esquecido praticamente sua língua, não lembrava direito dos seus pais, acreditava que seria rainha da França e vai acabar sendo rainha de Portugal, né? Ela acaba, né, fazendo ter um casamento vantajoso, mas ela nunca esqueceu, né, dessa situação, né, de promessas não cumpridas, porque Luís XV tinha pressa, né? A corte francesa tinha pressa. Luís XV era o último, né, da sua linhagem, ele precisava se casar e casar rápido com uma princesa que tivesse idade adequada para começar a procriar, né? E tentar salvar a dinastia, né? Tentar salvar a linha principal da casa, né? da linhagem dos Capeto, que era a casa Bourbon. Né? Então, assim,
essas situações de casamento que precisam dar certo e você precisa a todo custo que essa princesa ela acredite que tem que amar aquele príncipe, que tem que fazer o seu melhor, que tem que se sacrificar. O que a gente está vendo em Nina é mais ou menos isso, né? Com tons de mangá, com personagens masculinas que são muito bonitas, né? Com raio shoujoficador atuando o tempo inteiro, mas são situações críveis. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: a autora, né, eu lembrando esse triângulo, né, eu acabei lembrando de Little Women, né, de como a Greta Gerwig, no filme de 2019, de Adoráveis Mulheres, ela conseguiu resolver um dilema e evitar o hate das pessoas, né, que é meio que o que muita gente sente, né, nessa história de time Azuri e time 7. Né. Qual é a situação, né, em si? Para quem conhece a história, né, de Adoráveis Mulheres, de Little Women, né, a protagonista é a Jo, e a Jo ela tem uma amizade muito forte com o Laurie, que é outro garoto da sua idade. Laurie se apaixona por Jo, Jo não se apaixona por Laurie. Laurie propõe casamento a Jo, ele era um rapaz rico, ela era pobre, ele gostava muito dela, etc. E a Jo acaba ficando com um homem mais velho, né, e sem lá grandes atrativos comparados com Laurie, né, que é o professor Bear. Né. Vou pegar os 2 últimos filmes para o cinema, né, porque há uma outra adaptação no meio, que é a da BBC, mas não vou entrar nisso não. O que a Greta Gerwig fez? Né? Ela rompeu com a cronologia da história para colocar a Jo no início, né, já adulta, conhecendo o professor Bear, que é o Gabriel Garrel, né, um ator francês, deixa eu só confirmar, porque eu acho Louis Garrel, né, o Louis Garrel. Conhecendo o professor Bear, que era o Louis Garrel, o que já é, né, colocar alguém que não é de forma nenhuma desinteressante, e só depois ela introduz o Laurie, né, num flashback, que ela fica indo e voltando na história, e que é o Chalamet. Ora, se ela tivesse colocado em ordem cronológica a coisa, muita gente, né, iria odiá-la, né, por não deixar a Jo com o Chalamet e deixá-la com o Louis Garrel. Não que eu tenha qualquer problema, né, em escolher o Louis Garrel, acho ele muito mais interessante, mas enfim, né, até no próprio filme, né, mas é isso que ela faz. Por quê? Porque na última adaptação cinematográfica, em que se segue a cronologia, e eu considero, né, eu tenho resenha no blog de todas as adaptações possíveis que eu tenha visto de Little Women, eu acho a de 1994 a melhor, né, de todas, mesmo tendo muito carinho pelas anteriores. O que acontece, né? Quem era, né, quem era o Laurie nessa adaptação, né, de 1994? O Laurie não era ninguém menos, era o Christian Bale, tá? E ele é o melhor Laurie de qualquer uma das adaptações. Ele é fantástico e ele consegue mostrar na sua interpretação, a sua caracterização no figurino, né? Responsabilidade dos figurinistas ou das figurinistas, não fui checar, mas a produção, né? Acredito que a maioria dos que estavam envolvidos na produção eram mulheres. O Christian Bale, ele vai mostrar, né, com as fases da personagem, como a fase rebelde, o amadurecimento. Ele parece um menino no início, ele era bem jovem, ele parece um homem no final, então ele consegue marcar isso muito bem. E aí todo mundo, né, torcia para que ele ficasse com a Jo, que era Winona Ryder, né, principalmente quem não leu o livro. E a Jo acaba ficando com o professor Beck, que é o Gabriel Byrne, que não é de se jogar fora, embora o meu problema com o filme seja exatamente o professor Beck, né, como ele é mostrado naquele filme. Mas não importa, né, assim, se o que a autora faz em Nina, né, é seguir a ordem. Ela cria rapidamente o romance entre a Nina e o Azuri. Azuri é uma personagem muito melhor. Ele é um homem muito melhor, muito mais maduro, muito mais gentil, muito mais centrado. E depois ela joga o Seth no nosso colo. E o Seth é alguém, né, que precisa amadurecer muito, né, que está acostumado à violência, a usar da violência para conseguir o que ele quer.
né, que nunca amou ninguém, que nunca amou nada. A gente até vai entender por que ele é assim. Entender não quer dizer torcer para ele, que fique claro, né? Mas isso é um desenvolvimento de história posterior. Então, assim, se seguir o que está acontecendo até agora, episódio 7 e episódio 8 serão volume 4, apresentação dos irmãos do 7 nesse episódio seguinte, segunda-feira, depois a questão do passado do 7. Quem é ele, né? Quem é o 7? Quem é o rei de Galgada? Isso deve ficar no episódio 8. Se continuar seguindo do jeito que está, aí no episódio 9 nós temos o Azuri de volta na história. Vamos ter os dois na história por algum tempo, né? Então aguardem, né, os próximos capítulos. Eu espero que vocês estejam gostando da série, eu estou gostando. E agora eu vou comentar algumas coisinhas, né, algumas noticiazinhas, né, que estão pendentes, tá? Mas se você quiser pode pular para o final, ou pular as notícias, ou parar aqui. Se você está gostando da série, deixe seu comentário. Se você está gostando, gosta do canal, gosta do material que eu faço, deixe seu like. Se não gosta, deixe seu dislike. Se quiser ajudar a impulsionar o vídeo, deixe um comentário. A palavra que eu peço que você deixe, se você não tiver nada para escrever, é Nina, né? Pode escrever Nina e a gente fica feliz, tá? Mas enfim, né? Vamos então às notícias. Primeira coisa que circulou essa semana, terminou a produção do anime da Rosa de Versalhes. Então, o anime está pronto. Só falam de um filme que estreia 31 de janeiro e que esse filme terá 1h e 54 minutos. Não dá para contar a história, tá? Ainda tenho a esperança que seja somente o primeiro filme de 2 ou de 3. Mas nada foi falado. Também não fiquei comentando no blog, nem postando mais nada, porque, assim, as informações que têm saído são... a mais importante foi essa, que terminou a produção e quanto o tempo do filme, mas dublador disso, dublador daquilo, e falando a verdade, a não ser que eu tenha particular simpatia por um dublador ou dubladora, eu não dou muita atenção para isso não. Também circulou aí um link falando da questão da arquitetura que aparece no trailer e que determinados prédios não existiam na época da série. Aí eu lembrei, né, que numa das entrevistas que eu tenho traduzido no blog, eu acho que é a da edição italiana, que era em várias partes, e aí eu separei ela, né, em vários pedacinhos, não sei em qual pedacinho está, posso achar e linkar, se eu me lembrar, talvez eu esqueça, em que a própria Ikeda ela falava, né, que ela não tinha noção exata, mesmo tendo feito muita pesquisa, de como era a arquitetura real, né, nem de Versalhes, né, que ela se espantou como japonesa, de como os tetos eram tão altos. Ela fez eles altos, mas eles eram muito mais altos. E eu lembro de muito tempo, gente, mais de 20 anos, de um excelente site italiano que pontuava lá, né, o site da Rosa de Versalhes, e os sites italianos são os melhores, né, são os melhores, pontuava todas as inconsistências arquitetônicas do mangá. Então, coisas que a Ikeda colocou na série que não tinham sido construídas ainda. Então, assim, eu não sou otaku da Rosa de Versalhes a tal ponto para ficar me preocupando com este tipo de minúcia. Eu simplesmente parto do princípio que é um mangá histórico, é uma série histórica, mas é uma série de ficção que tem suas limitações. E o que alguém levantou muito bem, né, que a ideia, talvez, até da manutenção, seria fazer com que quem assiste reconheça ali Paris, né? Então eu estou me esticando muito nisso aqui. De resto, ninguém sabe mais nada de realmente importante sobre a produção da Rosa de Versalhes até esse momento. Se vai ser um filme ou se vai ser mais de um filme. Sabe que o filme que está pronto tem 1h e 54 minutos. Eu imagino que no aniversário de Oscar, que é 25 de dezembro, vai sair alguma coisa grande, talvez um novo trailer. É o que eu imagino que vai acontecer. Uma outra coisa é que está no cinema, né, o filme Ainda Estou Aqui, né, que é um filme que depois de muito tempo, né, coloca o Brasil aí com possibilidades concretas de ser indicado a prêmios Oscar. Mais de um, né? Então a Fernanda Torres
com possibilidade, né, de ser indicada a melhor atriz. Indicada, não acho que vai ganhar, se for indicada. Walter Salles, né, diretor, não sei. Melhor filme internacional é muito provável, mesmo que não ganhe, porque um concorrente mais cotado é o francês, né? É o filme francês que é o candidato, que é da Netflix, né? Então que está correndo aí como o candidato mais forte, a estatueta, talvez fotografia, que é muito boa, talvez roteiro adaptado, que ganhou em Veneza. Eu vi o filme é muito bom, vi na estreia no dia 7 de novembro, então um dos motivos também eu atrasei programa, porque fui ao cinema, assim, fazia muito tempo que eu não ia ao cinema ver um filme para adultos, porque normalmente eu vou com a minha menina, que é uma criança, então fazia muito tempo que eu não fazia uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é o cinema, mas ela estava no passeio da escola, o passeio de formatura do 5º ano, então eu aproveitei para ir. E foi muito bom ver, né, que Ainda Estou Aqui ficou em primeiro nas bilheterias desse final de semana de estreia. Deve sair do primeiro lugar, mas é um filme que merece ser visto, tá? Eu comprei o livro, comecei a ler. O livro é um livro de memórias de um menino de 10 anos. E vou deixar o link aí embaixo da entrevista da filha, porque são 4 filhas e um filho. 3 filhas mais velhas. A mais velha estava na Inglaterra quando o pai é preso e desaparecido e morto, que é a Vera, depois a Eliana, e aí tinha os 3, né? O Marcelo é o penúltimo, né? Que é o autor do livro. Então ele tinha 10 anos e eu imagino que o livro seja mais as memórias dele. Uma das coisas que me incomodou muito no filme foi como a Eliana, que chegou a ser presa com a mãe, mesmo tendo 15 anos de idade, não se fala o que ela passou na cadeia. Há um silêncio. E a mãe também a silencia, porque a mãe não quer acreditar que o pai não vai voltar. E a Eliana, depois de tanto tempo, ela deu uma entrevista contando o que ela passou. Então, assim, eu recomendo muito que as pessoas leiam essa entrevista para ver o tipo de coisa horrível, né, que acontecia, e com ela não aconteceu o pior, ou o que de pior poderia acontecer, mas aquela menina de 15 anos, Nina tem 15 anos também, né? Enfim, ela passou por umas situações bem horríveis, né? Naqueles, talvez 48 horas que ela passou presa, a mãe ficou presa 12 dias, né, antes de ser solta. Então, assim, eu acho importante, principalmente no momento, o filme, a entrevista, em que as pessoas querem reinventar o passado, tá? Reinventar o passado e pintar um passado como algo, um passado extremamente violento, no caso da ditadura civil-militar, o regime militar, como vocês queiram chamar, não vai mudar o que foi, né? Como um momento glorioso e positivo. Aliás, né, eu moro em Brasília e essa loucura toda, né, de reinventar o passado, né, de criar uma fantasia a respeito do presente, levou ao atentado que a gente teve esta semana aqui em Brasília, tá? Não acreditem nessa história de que é um lobo solitário. É um lobo solitário, membro de uma alcateia, né? Que provavelmente tem muitas outras pessoas capazes de fazerem coisas semelhantes. E um dia, se nada for feito, uma dessas criaturas vai acabar conseguindo causar dano real, não somente a si, mas a outras pessoas, tá? Então essa máquina de ódio e violência tem que ser parada. E a gente está num momento em que talvez, né, é possível pará-la aqui no Brasil, ainda que sinais ruins estejam vindo de fora. Mas já me estendi demais, já falei de notícias, já falei da Rosa, já falei do filme brasileiro, que eu recomendo que vocês assistam. Ah, sim, e recomendo para quem gosta que assista a novela das 6 que estreou, Garota do Momento, que eu gostaria inclusive de fazer um programa sobre a novela. Eu gosto de novela, né? E fazia tempo que eu não comentava uma novela lá no blog, até por preguiça, né? Porque normalmente eu demoro muito e escrevo muito e me estendo muito, mas essa novela das 6 está bem gostosinha de assistir. Tem lá seus problemas, vou deixar o link da resenha, mas é divertida, é interessante e é novela, né? E está fazendo sentido ali dentro da narrativa. É tão novela quanto um mangá é novela. Nina é uma novela. Nina é uma novela também. O mangá que você gosta é uma novela e é uma obra aberta em que vão consultar a audiência, o que vocês acham, com quem que a fulana tem que ficar, se esse caminho é melhor, quais são os mais populares, e às vezes um autor ou uma autora tem que ceder.
E no mangá da Nina, todo final tem lá uma historinha engraçada, cômica, em que a autora fica colocando o seu dilema das suas interações com o editor, com o seu editor ou editora, que quer que ela faça. Ela quer fazer um mangá contemporâneo e não deixa ela fazer, você tem que fazer um de época. Não, mas não é só de época, faz agora um de fantasia. Ai, mas eu queria tanto vestir os meus rapazes com roupas modernas. Não, não pode, você... Então, assim, o mangaka, a não ser que ele seja aquela criatura que já atinge um nível Deus, e eu acho que nem assim, tem que ouvir um editor e dizer, olha, essa revista aqui tem um público-alvo, a gente quer, tudo bem, você pode fazer isso, mas isso aqui você não pode fazer. Então a gente tem que ter essas coisas em mente, tá? Se você chegou até aqui, ainda não deixou o like, deixa o like, ou dislike, ou o que seja, e a palavra Nina de comentário, se não tiver nada para comentar, mas uma coisa que eu queria perguntar, né? Se alguém responder, né? Enfim... Há um anime, né, que estreou, que é um anime TL, né, que eu leio esse mangá, o mangá base, né, que é também de uma noiva substituta. Para quem não sabe, TL é Teen Love, né, que seriam mangás eróticos para o público feminino adulto. Se vocês quiserem, porque isso é uma pergunta, né, então se ninguém responder também, provavelmente não vou fazer. Se vocês quiserem que eu comente, né, essa série, né, que é Haramu Made Midare Ike Migawari Hanayomi Tugunpuku no Mowai, né? Em inglês eles estão vendendo como Until You Bear My Child, The Substitute's Bride and the Beast Soldier. Cara, não tem nada de beast, né, de bestial, a não ser que a gente esteja pensando em outras questões, né? Mas acho que no início da série não é vendido assim. Eu gosto muito do mangá, gosto bastante do mangá, apesar das cenas de sexo, porque elas acabam atrasando a história. Se vocês quiserem, eu comento essa história, esse mangá, e falo um pouquinho de TL e falo um pouquinho do anime, né? Não estou acompanhando o anime porque só legendaram os 2 primeiros episódios e o anime não acrescenta muito ao que já é, né? Ao que eu já tenho lido do mangá, mas é um mangá bem interessante e com discussões bem interessantes. Ou, se vocês quiserem, porque eu escrevi um texto lá para o blog, vou linkar embaixo, né, explicando o que é TL. Só que aí vai ser um programa, pelo menos esse episódio, um programa adulto, por assim dizer, né? Porque a gente vai falar, né, de material que é material erótico pornográfico de verdade, né? Não é coisa... Não estou falando só de coisas que o pessoal acha que é, mas não é, né? Falando de coisas que são, de fato. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo programa. Espero conseguir gravar, né, de forma adequada e durante a semana o programa do próximo episódio. Tchau, tchau para vocês.